Mais um superchat aqui, Leonardo Lima. O que você achou das denúncias de favorecimento no pagamento da dívida ao Felipe, descumprindo acordo com a recuperação judicial? Bom, Leonardo, é uma boa pergunta. Eu vi isso aí por alto. Eu gosto muito do Felipe, mas o Felipe é o melhor amigo do Pedrinho. Ele está todos os dias com o Pedrinho e é natural que ele coloque os seus interesses à frente, né, dos demais credores. Eu não sei se teve alguma irregularidade nessas coisas aí, nesse pagamento. Se houve, tem que ser punido, independente de quem for. Eu sou pelo certo, eu sou pelo justo, pelo correto. Mas não é porque eu briguei com o Pedrinho e que está ao lado do Felipe que eu vou aqui chutar cachorro morto. É como eu penso e como eu falaria se fosse qualquer outra pessoa que tivesse tido essa mesma atitude. Natural que você beneficie as pessoas que estão ao seu lado, né? Eu acho que não consegue pagar todas as dívidas, mas tem que pagar, obrigatoriamente pagar algumas. É natural que você escolha pagar as pessoas que estão mais próximas. Até porque, Leonardo, essa é a minha opinião, tá? Errado é quem não pagou lá atrás. Errado foi quem não pagou lá atrás. Você tem que pagar. Qualquer pessoa que trabalha merece ter os seus salários pagos rigorosamente em dia. Rigorosamente em dia. Se fosse assim, sempre, eu acho que não teria essa dívida altíssima que tem hoje. Então, eu acho que é normal. Eu acho que as pessoas vão criticar porque tem muita gente chateada com a atual administração, tem muita gente chateada com o Felipe pelos resultados que ele obteve, com as falas, né? Teve um cara até muito, muito fera aí, um empresário fera pra caramba, dizendo que se ele fosse diretor da Volkswagen e falasse mal do T-Cross, ele estaria lá? Não, seria mandado embora. Acho que o futebol é um pouco diferente, né, das empresas, de um modo geral. Mas eu acho que o Felipe é um cara sério, trabalhador, honesto, e que deveria ter recebido lá atrás, quando jogou. Então, se ele está lá e tem possibilidade de fazer com que o presidente passe o nome dele na frente da fila, eu acho correto que o faça. Eu acho correto, né? Agora, se houve alguma irregularidade, deve ser punida. Tá bom? Leonardo, grande abraço. A multimídia do Almirante, de novo, você é meu ídolo. Desculpa de coração se ofendi com as perguntas. Também acho que o Payet ganha muito. Só temo por quem vai chegar para o lugar dele. Bom, multimídia do Almirante, eu acho que a gente fala a mesma língua. Também não gosto do Maxime Rodrigues, não gosto do Jean Davi. Acho que foram péssimas contratações, mas nem por isso a gente tem que renovar com o Payet. O Payet não entregou, infelizmente. As contratações dessa administração de presidente que se chama Pedro Paulo é horrível, horrível, é péssimo. Daí você me ofender, desculpa. Me deixou bem chateado. Tá bom? Um abraço. Brad Print, gostei do nome. Criativo. Ed, me tira uma dúvida. Quando joga na seleção, ganha por jogo, qual seria a média de dinheiro? Bom, eu já parei, tem 16 para 17 anos
que eu parei de jogar. E acho que a última vez que eu fui para a seleção, cara, deve ter mais de 20 anos. Os tempos são outros, a CBF está muito rica, muito mais rica do que na minha época, tendo em vista hoje que tem avião próprio, helicóptero próprio, enfim. Na minha época era por bicho, né? A gente tinha uma premiação, um bicho, tinha uma diária, né? Quando você viaja para fora do país, tinha uma diária e uma premiação por pontos, né? 3 pontos um valor, e uma premiação por título. Eu não sei como é que é hoje, mas isso aí hoje é irrisório em relação ao que esses atletas ganham de salário, né? Eu acho que isso não deveria ser relevante, não deveria ser importante. O jogador devia vir jogar na seleção brasileira por amor à seleção brasileira. Tá, Brad? Eu acho que é isso. Eu vou, antes de ler os 2 últimos superchats, eu queria dar uma opinião aqui, muito particular. Carlos Ancelotti joga como o Brasil. Eu sei que você é fã do futebol brasileiro. Joga como o Brasil. Bota um camisa 10, um meia, um articulador, um Zico, um Djalminha, Alex, Rivaldo. Tivemos tantos e tantos e tantos e tantos. Aquele camisa 10 mesmo, que só não, mas que o futebol brasileiro tanto produziu. Eu acho que se você fizer isso, jogar mais como o futebol brasileiro, a gente volta a ter chance de ser campeão do mundo. Tá bom? Desculpa se me meti aí no seu trabalho. Vasco e História. Ed, o bom de você ter jogado antigamente é que podemos te ver jogando pelo Vasco. Fosse hoje, você sem dúvida estaria desde novo no City, Real, etc. Na minha época, as pessoas precisam saber, só podiam 2 extras comunitários, né? Aliás, só podiam 2 estrangeiros em cada time. Então, ficava muito restrito a nossa ida para a Europa. Mas está tudo certo. Tudo certo. Eu joguei nos maiores times do Brasil. E os 2 maiores deles são Vasco e Palmeiras. São Palmeiras e Vasco, os 2 times que me deram tudo. Se eu moro numa casa confortável, se meus filhos estudaram nas melhores escolas, têm direito à saúde e educação, graças ao futebol e graças a esses 2 grandes clubes, não tenho absolutamente nada a reclamar. Só agradecer a Deus, em primeiro lugar, e aos clubes que eu joguei. Tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus. José Carlos Ferreira da Silva. Boa noite, Ed. Para mim, depois de Dinamite, você foi o cara do Vasco. E em 97, então, melhor do mundo. Em um jogo aqui em Curitiba, levei uma faixa de 20 metros com os dizeres: Edmundo, você é fera. Poxa, fera é você, José Carlos Ferreira da Silva. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras, cara, por você e outros que eu fico aqui durante 1 hora com o maior prazer mesmo do mundo, fazendo essas lives, agora com o coração um pouco mais tranquilo, tirei de mim as mágoas e, claro, que não vou faltar com a verdade, né? Porque eu sempre fui verdadeiro, né? E as pessoas gostam de mim por causa disso. Mas obrigado pelo carinho. Cara, limitar o Vasco a Roberto Dinamite, a Edmundo, a Romário, a Juninho Pernambucano, não é legal, não é justo. O meu ídolo é o Roberto, mas o Vasco teve gigantes. E eu espero que o Vasco volte a ter esses gigantes. O Vasco não merece ter jogadores medianos. Assim como não merece ter um presidente
como o Pedrinho. Tá bom? Obrigado. Um grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Pessoal, quero agradecer demais o carinho, o respeito, a audiência de todos vocês. Prometo que estarei aqui nas próximas segunda, quarta e sexta, falando única e exclusivamente do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. A todos um excelente final de semana, um beijo grande, um beijo especial, especialmente àqueles que são do bem. Vasco da Gama, período sem jogos, 12 dias, não é isso? Sem um joguinho sequer. Ruim? Muito bom. A torcida está concordando que é bom. Por quê? Este é o tempo, pelo menos inicial, que o técnico Fernando Diniz estava esperando, que o treinador Fernando Diniz precisava para iniciar o trabalho no Vasco do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta. Aí depois, não tem desculpa. Essa é a verdade. Só que depois do próximo jogo, já para de novo, que aí vem a Copa do Mundo de Clubes. E aí o Diniz terá um mês para preparar o time para o restante do Campeonato Brasileiro, que aí vai chegar firme, vai pegar pesado com os jogadores, tenho certeza. Esse é o Vasco que eu estou ansioso para ver, esse é o Vasco que eu quero ver. O Vasco, após este período de treinamento, intertemporada, acho que é muito mais do que uma intertemporada, né? Aliás, é um período muito mais longo, vai ser, do que a pré-temporada que os times costumam realizar com esse calendário tão apertado do Campeonato Brasileiro, principalmente. Então vamos aguardar. Vamos ver se a gente consegue pontuar contra o São Paulo. Por que eu digo pontuar? Ou tá pensando em empatar, cara? Empate não vai ser um resultado ruim, não. Eu estou pensando, sabe em quê? Em não figurar na zona de rebaixamento. E quando, durante este mês do Campeonato Brasileiro parado, o torcedor vai lá e vai clicar, como eu estou clicando aqui agora, aliás, estamos na zona de rebaixamento durante essa competição inteira, essa Copa do Mundo. Então é importante que o Vasco não esteja nessa zona da degola. Hoje o Vasco é o 15º colocado, tem 10 pontos, o Vitória tem 10, 16º, e o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Fortaleza com 10. Ou seja, é preocupante sim, porque Vitória e Fortaleza empatando passam o Vasco. Vitória recebe o Cruzeiro e o Fortaleza recebe o Santos, que tem 8, e se vencer vai a 11, e se empatar com o Fortaleza, quem vai a 11 é o Fortaleza. Se o Fortaleza ganhar, ele vai a 13. Ou seja, a vida do Vasco não está nada fácil, porque o Vasco joga contra o São Paulo no Morumbi. O Vasco com 10 pontos, se fizer um pontinho, vai ser muito importante, sim, para permanecer fora desta tão temida zona de rebaixamento, que não vai ser nada legal ficar um mês lá vai bordoada, nessa condição aí, até que o Campeonato Brasileiro volte. Mas eu acho que nós teremos um Vasco um pouco diferente, positivamente falando, depois que terminarem estes 12 dias, este período que o Diniz está comandando o time. Eu vi uma imagem hoje, que o Diniz estava conversando, reuniu os jogadores e tá que conversa. Isso também faz parte do treinamento. Isso também é muito importante. O Diniz é bom nisso, né? Também é um bom psicólogo. Eu acho que nas outras equipes ele não teve esse período que ele vai começar a ter agora, ele não teve aquilo que ele precisava. O mais importante é quando o treinador está no início da temporada e monta o time junto, o que não aconteceu. Só que este período longo vai ser importante. Anotem aí, um dos clubes, um dos times, aliás, que mais vai se beneficiar com essa parada da Copa do Mundo de Clubes vai ser o Vasco. Eu tenho absoluta certeza disso. Só que o Vasco tem jogadores que estão aí se encaminhando para o término de seus contratos. E aí eu tenho uma relação aqui que eu vou bater com vocês, torcedores. Eu assim, será que sou eu que quero que esse aí tem que encerrar o contrato? Aquele lá tem que encerrar o contrato. Eu acho que não é só eu, porque assim, quando eu penso em ter um jogador no clube, eu sei que ele dá despesa. Eu tenho que pensar também com a cabeça de quem está administrando o clube. Como é que eu vou parar para pagar esse jogador? Que dinheiro que eu vou arrumar para pagar isso tudo?
Então, tem algumas possíveis renovações ou não. Por exemplo, você, torcedor, participaria aí dizendo sim da renovação do Alex Teixeira? Eu acho que a maioria vai dizer o seguinte: já deu o Alex Teixeira, né? Ele já passou pelo Vasco novamente agora, muito obrigado pelos serviços prestados, não dá mais para continuar no Vasco. Verdade é essa. E aí eu soube que na relação tem o Maurício Lemos, o contrato dele termina, o contrato vai até 31 de dezembro, né? Só que diz o seguinte: ele disputando 60% dos jogos oficiais, isso obriga um gatilho, dizem, que obriga o clube a renovar até dezembro de 2026. Ou seja, até dezembro do ano que vem. Agora, vejam bem, cara, é cada tipo de contrato que fazem. E ele teve até agora, pelo Vasco, 5 jogos apenas, que já chegou machucado, né? 5 jogos no ano. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama, que deve ter o encerramento de ciclo do Paê. O Paê não deve jogar mais com a camisa do Vasco. O Vasco aí pretende não permanecer com o jogador. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, o que você tá achando desse momento do Vasco. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!